Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Caso você deseje, você pode acessar este comentário em PDF no site do canal e utilizar nossos infográficos para incrementar e dinamizar a sua aula. Nós temos também lições para crianças e juniores. O link vai estar na descrição desse vídeo. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é Gálatas, a Carta da Liberdade. Hoje, nós já chegamos na lição de número 10 e o tema será Semeando e Colhendo. Pois bem, o autor das lições retoma o assunto da segunda sessão do último capítulo da Epístola aos Gálatas sobre a semeadura. Paulo alerta aos Gálatas de um ensinamento fundamental sobre a lei da semeadura e colheita na vida cristã. Sua afirmação ressalta a responsabilidade pessoal diante das escolhas e a certeza da correspondência entre a semeadura e a colheita. No contexto cristão, as sementes representam as nossas ações, pensamentos e palavras. Paulo continua a explicação delineando duas formas de semeadura: para a carne e para o espírito. Aqueles que se entregam aos desejos carnais colherão a decadência e a corrupção que tais escolhas geram. Por outro lado, quem cultiva a vida espiritual colherá a vida eterna e as bênçãos divinas. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e juntos podemos ler o texto que está em Provérbios, capítulo 11, verso 18. O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça haverá galardão fiel. Paulo, na segunda parte desta sessão, inicia usando o termo em grego que pode significar não erreis, não enganeis ou não se iludam. Sob esta afirmação, Donald Guthrie diz: qual a relação de pensamento que leva o apóstolo a introduzir esta advertência? Parecia razoável que estivesse pensando nas implicações envolvidas quando alguém falha de assumir suas próprias responsabilidades. Deus não é do tipo suscetível à zombaria. Ele compreende com perfeição, sendo extremamente fútil tratar com desprezo, veja, seus julgamentos. De Deus não se zomba. Para Moody, a palavra que foi traduzida para zombar é levantar o nariz, assumir ares importantes. Nenhum homem pode, com sucesso, fazer pouco caso de Deus ou fugir dos seus decretos, pois tudo que o homem semear, isso também se fará. É a imutável lei da vida. Pois bem, esses versículos enfatizam a importância da integridade moral e espiritual, orientando os crentes a semear boas obras, perseverança e fé, apesar das adversidades, confiando na recompensa, veja, que Deus concede aos que perseveram na prática do bem. Paulo nos adverte que precisamos reconhecer que seremos julgados pelas nossas ações. Tanto o ímpio como o cristão serão julgados pelos seus feitos. Reconhecemos que nossas ações não podem trazer a salvação, mas elas podem produzir galardões ou pecados que nos levarão à perdição eterna.
Paulo ilustra isso no mundo natural. Tudo o que o homem semear, irá colher. A única diferença está na semente que usamos para plantar. Se utilizarmos a semente das ervas daninhas, naturalmente só irá colher ervas daninhas. Neste mundo, tudo está relacionado à lei da gravidade. Da mesma forma, Paulo apresenta o mundo espiritual em duas realidades. Veja, o homem será julgado pelas suas ações, e o que o homem planta, isso ele colherá. Existem leis que regem o mundo, como dia e noite, vida e morte, paz e guerra. E o mundo espiritual segue a mesma lógica. Fazer o bem resulta em colheita de bondade. Praticar injustiças resulta em injustiça. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Gálatas, capítulo 6, verso 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ao tratar sobre a responsabilidade do sistema da graça, Champlin aborda a lei da semeadura e da colheita. Para ele, o sistema graça-fé não elimina e nem contradiz a lei universal da colheita, segundo a semeadura. Isso faz parte da teologia padrão de Paulo, embora não seja conceito bem entendido pela moderna igreja cristã. Basta comparar com 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, onde se fala sobre o tribunal de Cristo. Por conseguinte, um homem recebe o que tiver feito, de bom ou de mal. Existe certo aspecto da verdade nessa ideia que tem sido negligenciada pela igreja evangélica. Geralmente, os crentes não compreendem que um pecado cometido, embora seja perdoado pelo Senhor, ainda assim deve ter efeitos daninhos. Por isso, precisamos avaliar as sementes que estamos colocando na terra. Brigas, intrigas, fofocas, corrupção, violência, traições são sementes que certamente levarão a grandes aborrecimentos. Por isso, pense em qual semente vocês estão jogando na terra. Invistam em semente de justiça e ações do Espírito Santo. Fisicamente, iremos morrer a morte física, mas estaremos na eternidade com Deus ou longe de Deus. O que fazemos nesta vida ecoa na eternidade. É uma frase que foi utilizada no filme Gladiador, mas é uma verdade. Verdadeiramente, a semente que plantamos nesta vida será colhida na eternidade. A semeadura é uma lei fixa, boa ou ruim, que exige paciência até a colheita, seja nesta vida ou na eternidade. Na semeadura natural é necessário cuidar da terra e enfrentar problemas climáticos. Da mesma forma, a lei espiritual requer tempo e paciência. Boas ações, cuidado com o próximo, fidelidade a Deus e ganhar almas para Cristo são sementes que podem render frutos na eternidade. Não nos cansemos. Do grego significa cansar-se, perder o ânimo. A guerra não é fácil neste mundo, pois lutamos contra o mundo, a carne e o diabo. E diante de tremendos desafios, somos motivados ou motivamos a sair da caminhada e desistir. Nem Paulo ou outros escritores do livro sagrado prometeram facilidade neste mundo presente. Diferentemente de alguns púlpitos e alguns pregadores do nosso tempo,
que pregam um evangelho fácil. Muitas vezes iremos lançar a semente do amor, do perdão, da graça, e não seremos correspondidos por isso, mas estaremos, veja, em obediência a Cristo. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Gálatas, capítulo 6, verso 9. E não nos cansamos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Hendrickson diz que Paulo está apontando para a fragilidade bem conhecida da natureza humana. Fazer o bem exige um esforço contínuo, um trabalho constante. Porém, a natureza humana, tão amiga da comodidade, carente de perseverança, logo se desanima. De fato, é plenamente possível que, no presente contexto, Paulo esteja pensando especialmente em ajudar alguém que se acha necessitado, seja de coisas materiais, como comida, vestes, abrigo, ou espirituais, instrução, ânimo, conselho, ou ambas as coisas. O agricultor sabe o quanto é árduo o trabalho na lavoura. Ele precisa gastar energia e muita força de trabalho para que aquelas ações gerem frutos. Isso requer tempo e paciência. Da mesma forma, somos chamados a viver a vida cristã plantando boas sementes de paz e cuidando sem, muitas vezes, veja, observar os resultados. A colheita segue o seu tempo e época certa. Assim, nós cristãos precisamos entender o tempo da colheita. Cristo virá buscar a sua igreja e precisamos estar preparados para essa grande colheita. Seremos julgados por nossas ações e as sementes que plantamos. Por isso, permaneça firme e confiante, pois no tempo certo receberemos nossos galardões diante das sementes que plantamos nesta vida. Essas são as duas principais semeaduras realizadas pelo homem. A carne é considerada por Paulo a terra em que a semente é lançada. Tal homem semeia para si mesmo. O homem possui uma natureza pecaminosa e um corpo perecível. O homem que semeia na carne só pode colher a corrupção. A corrupção ou a decadência na morte física aqui é ilustrada. Se porventura o homem tiver semeado na carne, provavelmente a esperança da ressurreição de nada servirá sem o verdadeiro arrependimento. O espírito do homem não está sujeito à decadência do corpo. Lembre-se disso. O espírito sobrevive à morte física e é levado à eternidade. Mas este homem natural, físico, precisa viver do lado espiritual do ser, investindo a semeadura na vida espiritual e não carnal. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Gálatas, capítulo 6, verso 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Segundo o comentário Esperança do Novo Testamento, Paulo conecta a figura da semeadura e colheita com o seu tema anterior da carne e espírito. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para ou sobre o espírito, do espírito colherá vida eterna. O ponto de comparação se desloca um pouco. No versículo 7, Paulo ainda utilizou a figura de semear e colher no sentido costumeiro. O que importa é a semente. Cada um colhe exatamente aquilo que também semeou. Agora, porém, se afirma: o campo
é que importa. Tem-se em mente dois tipos de solo. Na agricultura, isso nem deveria entrar em questão, mas agora, tampouco na nossa ética. Com o recebimento do Espírito Santo, obtivemos uma segunda grandiosa possibilidade. Para Champlin, esse texto indica o tipo de vida vivido para as obras da carne, cuja descrição tão vívida aparece no trecho de Gálatas capítulo 5, do verso 19 ao 21, em contraste com a vida vivida para o Espírito, com a participação nos muitos aspectos do seu fruto. Veja Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Essas são as duas principais maneiras de viver, e cada qual é considerada aqui como uma semeadura da semente, que produz uma inevitável colheita, de acordo com a sua espécie. Enfim, toda ação afeta o caráter de quem a realiza. Sentimentos como egoísmo e inveja trazem consequências negativas. O artigo 5º da Declaração Doutrinária Batista afirma: a salvação é concedida por Deus pela graça, mediante arrependimento e fé em Jesus Cristo como único Salvador. O preço da redenção foi pago por Jesus na cruz. Sem o novo nascimento e arrependimento, o homem passará a eternidade longe de Deus. Possuir a vida eterna é ser transformado na imagem ou natureza de Cristo. Ser um cristão é viver a transformação segundo a sua imagem, através da atuação íntima do Espírito Santo, que consiste em viver a própria divindade. Estamos diante de duas escolhas nesta vida: vivermos para a nossa carne decadente ou vivermos para o Espírito de Deus, transformando nossas ações em frutos que serão gerados para a eternidade, transformando a imagem de homem natural à imagem de Cristo. Por fim, Champlin diz que a semeadura da futura colheita pode ser positiva ou negativa, e dará em resultado tanto a recompensa dos retos como o castigo dos ímpios. Essa lei, entretanto, como motivo para boas ações, talvez requeira um pouco de paciência, para que olhemos ao longo dos corredores do tempo, até a eternidade, até ao julgamento final, até a transição a um nível mais alto da existência, pois é evidente que o bem não é necessariamente recompensado nesta vida terrena. Já parou para pensar nisso? Nem sempre, né? E pois é evidente, já que o mal aqui domina com bastante frequência. Assim, pois, Paulo conclama os seus leitores a uma madura reflexão espiritual, a uma fé que pode divisar aquelas coisas que ainda não chegaram à existência, mas que já foram determinadas no plano de Deus. A lição destaca um princípio essencial: a lei da semeadura e colheita. O texto nos alerta de que Deus não pode ser enganado. Aquilo que uma pessoa planta, ela colherá. Se alguém semeia na carne, ou seja, se entrega a práticas egoístas e mundanas, colherá corrupção e destruição espiritual como consequência. Em contrapartida, aquele que semeia no espírito, ou seja, vive de acordo com os valores e orientações divinas, colherá vida eterna e abundante bênçãos espirituais. A exortação incentiva os crentes a perseverarem
em fazer o bem, pois no tempo certo colherão os frutos, desde que não desistam. Isso exige perseverança e fé contínua, mesmo quando os resultados parecem tardar. A lição reforça a responsabilidade pessoal nas escolhas e ações, lembrando que cada semente plantada trará uma consequência. É um convite à introspecção sobre os padrões de vida, além de um chamado à fidelidade e à persistência no bem, confiando na promessa divina de recompensa futura. Assim como o agricultor cuida da terra, planta e espera pacientemente pelo momento da colheita, como semeadores no Espírito, devemos com paciência aguardar o dia em que todos seremos julgados, pois cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Você pode conferir isso lendo em 1 Coríntios capítulo 3, verso 8, a parte B. Eu finalizo perguntando: você tem praticado a lei da semeadura em sua vida? Qual a maior dificuldade você reconhece na vida de pessoas que começam na vida cristã? Já tentou ajudá-los? Você possui algum exemplo de plantio do Espírito em relação à vida com Deus? Quais foram os resultados? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo e você entra e baixa para o seu tablet, celular e computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 10 e o tema foi Semeando e Colhendo. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos que frequentam o canal. Procure uma igreja que tenha compromisso genuíno com a palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição. Deixe a sua opinião, mesmo que seja contrária a tudo que foi falado aqui. Pois toda vez que você assim faz, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e assim você me ajuda a divulgar esse material. Você também pode assistir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro, nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.